A última lição desse trimestre nos mostra que não podemos perder a esperança do céu em meio ao sofrimento e tribulações nessa terra. Essa esperança é a fonte da força dos fiéis que se apegam no que Deus realizou em Cristo Jesus. E a garantia dessa esperança é o fato de que o Espírito Santo nos fortalece, renova e confirma a herança eterna no nosso Deus. Que a esperança do apóstolo Paulo seja a nossa também. A esperança da salvação não é incerta, porque ao contrário da salvação legalista, que muitos dos líderes religiosos da época de Jesus ensinaram, a salvação é por graça através da obra finalizada de Cristo. Não precisamos nos perguntar se fizemos o suficiente para sermos salvos, mas nos alegrarmos que a morte de Jesus garanta a salvação para os crentes. Para o crente, a esperança se torna então uma virtude cristã distinta relacionada à fé. A esperança, como a fé, baseia-se na crença nas promessas ainda invisíveis de Deus. A esperança fornece força para o crente que enfrenta as dificuldades atuais. Paulo encorajou os cristãos em Roma a estudar escrituras para ganhar esperança que os levaria à perseverança. Assim como o autor de Hebreus encorajou os crentes a lembrar o resultado dos crentes fiéis no Antigo Testamento, Paulo encorajou os crentes a fazer o mesmo, com base na esperança. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. E estamos chegando ao encerramento desse trimestre maravilhoso que teve o tema: o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O comentarista foi o pastor Elienay Cabral. Ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD e membro do Conselho Administrativo da CPAD. A lição de hoje, a nossa última lição, a lição 13, que tem o tema A Gloriosa Esperança do Apóstolo. O texto áureo nos diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. A verdade prática nos diz assim: a esperança gloriosa da volta de Jesus traz sobriedade para as nossas vidas e disposição para exercer a fé e o amor em esperança. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 8, e 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, do versículo 1 a 11. Pegue papel e caneta e anote as referências que apareceram aqui no vídeo. E já quero agradecer aos novos inscritos, vocês que me acompanharam no decorrer desse ano. Sou grata pelas orações, continue orando pela minha filha Beatriz e grata a Deus por ter me recuperado um pouco dessa gripe. Então vamos lá. Tópico primeiro, a consciência de Paulo diante da morte. Uma morte como oferta de sacrifício. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Nesse sentido, o apóstolo via seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Essa consciência clara de que haveria de padecer pelo nome de Jesus não permitia ter medo ou frustração diante da morte. É preciso ter a consciência de que se não encontrarmos o Senhor por meio do arrebatamento da igreja, o encontraremos por meio da morte. Por intermédio do Espírito Santo, nós nos preparemos para esse tempo em esperança. Muitos não querem passar pelo arrebatamento, mas você pode ter um encontro com Jesus muito antes. Paulo não via sua execução como uma tragédia cruel ou como um tratamento injusto, tendo em vista seus muitos anos de serviço e dedicado a Deus. Em vez disso, ele viu como a oferta culminante
de uma vida sacrificial. Depois que o cordeiro sacrificial tinha sido colocado no altar e pouco antes de ser incendiado, o sacerdote derramava sobre ele vinho. Foi o sacrifício final derramado no sacrifício existente. Foi assim que Paulo viu a sua própria morte. Toda a sua vida foi um sacrifício vivo apresentado a Deus. Agora, sua morte seria a oferta de libação, derramada em cima disso. Isso significa que, para terminar bem, você precisa ver toda a sua vida como um ato de adoração sacrificial a Deus, como Paulo disse em Romanos 12:1. Por isso, peço a vocês, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresente aos seus corpos um sacrifício vivo, santo, aceitável para Deus, que é o seu serviço espiritual de adoração. Você não serve a Cristo para obter elogios dos outros. Você serve a Cristo como um ato de adoração para com Ele. Se outros se afastarem de você ou falarem mal de você, como estavam fazendo com Paulo, ou sua recompensa terrena por uma vida de serviço dedicado é ter sua cabeça cortada, tudo bem, porque toda a sua vida tem sido uma oferta a Deus. Isso também significa, para terminar bem, você se vê como dispensável ao serviço de Deus. Aqui está o grande apóstolo para os gentios, o homem que fez mais para falar do evangelho do que qualquer outro homem da história da igreja. Sua influência, no entanto, ele poderia terminar bem porque ele se via como dispensável, uma oferta de bebida. Em linguagem semelhante ao nosso texto, Paulo disse aos anciãos em Éfeso, Atos 20:24, mas não considero minha vida de qualquer relato tão querida para mim, para que eu possa terminar meu curso e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar solenemente o evangelho da graça de Jesus. Se você tem noções inflamadas de sua própria importância, você não vai terminar bem. Todos nós devemos nos ver e todo o nosso serviço como uma oferta sacrificial a Deus. Se você tem visão de Paulo e da morte como partida, você será capaz de terminar sem medo e mesmo com antecipação, sabendo que partir é estar com Cristo e é muito melhor. Você será capaz de dizer que com Ele, para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Então, para terminar bem, mantenha o foco e a visão de Paulo do presente ministério, reprodução, a vida presente é um sacrifício a Deus e a morte iminente é uma partida para estar com Cristo. Combati o bom combate. Agora o apóstolo faz uma análise da sua trajetória, ele combateu o bom combate. Desde quando Paulo teve o encontro com Cristo, indo para Damasco até o momento próximo da sua morte, muitas experiências ocorreram em sua vida. É notória a total entrega do apóstolo, muitas perseguições, provações, injustiças, plantações e confirmações de igrejas. De fato, o apóstolo entregou a sua vida inteira à causa do evangelho. Ele combateu o bom combate. Que combate estamos combatendo? Essa causa é nobre, a causa do evangelho? Que o autoexame de Paulo seja exemplo para nos autoexaminarmos também. Paulo foi capaz de olhar para trás em seu passado em Cristo e dizer, confiando o que ele tinha feito. Ele não está insinuando que não houve erros ou momentos de desânimo. É claro que houve, mas através de todos os problemas e provas, Paulo permaneceu na corrida. Ele podia dizer, fiz o que Deus me chamou para fazer, para poder nos juntar a Paulo para dizer que no final de nossas vidas devemos ser capazes de fazer suas 3 declarações no versículo 7. Combati o bom combate. Quando você chega ao fim de sua vida,
Você será capaz de olhar para trás e dizer: eu estive envolvido na luta pela causa de Cristo? Paulo está usando uma metáfora atlética, seja de uma luta livre ou de uma corrida, que transmite a vida cristã, não, que ela não é um piquenique da escola dominical, mas sim uma luta contra as forças do mal. Não é qualquer luta, mas a boa luta, a luta do Evangelho de Jesus Cristo, pela glória de Deus e pela salvação de almas. Você pode dizer: eu estou atualmente envolvido na luta pela causa de Cristo. Você não pode dizer isso se você está vivendo principalmente para o seu próprio conforto e afinidade, gastando seu tempo e dinheiro em sua busca dos seus sonhos. Você pode ir à igreja toda semana. Você pode confessar, dizer que conhece Cristo como seu Salvador. Mas se seu propósito na vida é ser tão confortável e rico quanto você pode ser, então você não está procurando primeiro o reino de Deus e sua justiça. Você não está envolvido na luta pela causa de Cristo. Se por outro lado você vive com o propósito de construir o corpo de Cristo e estender seu reino através do seu trabalho, seu tempo, seu dinheiro, de acordo com seus dons e oportunidades que Deus lhe deu, então você está envolvido nessa luta. A coisa gratificante quando chega a hora de morrer é olhar para trás em seu passado e ser capaz de dizer: eu estive envolvido nessa grande luta pela causa de Cristo. Outra parte que ele diz ainda é: acabei a carreira. Quer dizer, eu não desisti dessa corrida. Paulo está se referindo a uma longa corrida. A palavra maratona vem de um lugar geográfico onde uma batalha decisiva ocorreu entre a Grécia e a Pérsia em 490 a.C. Se os persas tivessem vencido, a história mundial teria sido muito diferente. As glórias da Grécia antiga não teriam acontecido. A lenda é que, após essa batalha, um soldado grego correu a distância de Marathon para Atenas, chega de 21, 25 milhas, dependendo de sua rota, com a notícia da vitória e depois caiu morto. Com base nessa lenda, a moderna maratona começou entre Marathon e Atenas nos Jogos Olímpicos de 1896 e foi alongada até as atuais. Todos conhecemos aqueles que começaram uma vida cristã, florescendo no primeiro amor, naquela atividade, naquele entusiasmo. Talvez até tenham entrado de um ministério em tempo integral, mas quando os julgamentos, as decepções bateram, eles desistiram. Às vezes precisamos fazer uma pausa para servir, para sermos revigorados e renovados. Mas então precisamos voltar para a corrida. Claro, nunca devemos fazer uma pausa para caminhar com o Senhor. Não é isso. Nunca corri uma maratona, mas sei que não existe uma maratona fácil. Precisamos tirar da cabeça que a vida cristã é toda glória e felicidade sem esforço. Há alegria, mas também há muitas provas, irmãos, que requerem resistência. Paulo sabia disso. Então você tem que decidir para ficar com o Senhor durante os tempos difíceis, para que você possa olhar para trás no final e dizer como Paulo: acabei a carreira. Outro pedacinho que ele fala é: guardei a minha fé, no versículo 7. Eu guardei a verdade sobre Cristo. Várias vezes nessas cartas para Timóteo, Paulo falou sobre o depósito que Timóteo é para guardar. Ele se referia à verdade do Evangelho, às doutrinas centrais da fé cristã. Quando Paulo diz que manteve a fé, ele quer dizer que ele guardou cuidadosamente a verdade sobre Jesus Cristo, que Deus lhe confiou. Ele não acreditava em nenhum dos muitos erros sobre Cristo que estavam circulando em seus dias. Sua vida, seus ensinamentos tinham mantido a doutrina sólida, para ser capaz de olhar para trás em sua vida e ecoar as palavras de Paulo, dizendo assim: eu mantive a fé.
Você precisa ser claro sobre o essencial dessa fé. Então, é tão sob ataque, mesmo sob ataque, sobre como ele vivia em sua época. Então, afunde suas raízes na doutrina, saiba no que acredita, para não ser incomodado por todos os ventos de falsas doutrinas. Assim, Paulo poderia terminar bem, porque ele podia olhar para o seu presente. Ele via seu atual ministério como reprodução, sua vida atual como um sacrifício e sua morte iminente como uma partida. Ele podia olhar para seu passado, ele viu que ele tinha se envolvido na luta pela causa de Cristo. Ele não tinha desistido da corrida e ele tinha guardado a verdade do Evangelho, mas ele também olhou para o futuro. Gratidão e esperança. Além de combater, saiu aqui, o apóstolo acabou a carreira e guardou a fé. Mais importante do que começar é a forma como terminamos a carreira. O apóstolo tinha consciência da carreira que percorreu e da fé que guardou. Durante anos de ministério, sua fé permaneceu pujante e robusta, o que lhe permitiu olhar para a sua circunstância com atitude serena. Embora não pudesse evitar a morte física, sabia que estar com o Senhor era a coroação da sua trajetória. Termos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. E partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo nos ensina que é preciso olhar para o futuro com a certeza do nosso galardão e enxergar pela fé que o nosso trabalho não é vão no Senhor, pois há uma coroa de justiça aguardada para cada crente em Jesus. Estamos nas mãos do justo juiz. Apesar das suas circunstâncias sombrias, ele tinha esperança segura para o futuro. Embora deva haver um elemento de temor e medo quando pensamos em estar diante do Senhor, a emoção predominante que deveria ter é esperança. O mundo, se pensarem em estar diante do justo juiz, deve estar cheio de medo, mas os cristãos devem amar sua presença. Isso por quê? Paulo escreveu em Romanos 8:1, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus disse que aquele que acredita nele não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. A salvação é o presente livre de Deus dado por sua graça, além de qualquer mérito da nossa parte. Se sua confiança está em Jesus Cristo como Salvador, você não precisa temer o julgamento final. A razão pela qual você não será condenado no dia do julgamento não é porque você mereceu por ser uma boa pessoa. Em vez disso, é que pela sua morte na cruz, Jesus Cristo satisfez o sacrifício perfeito de Deus. Quando você confia nele, que Deus imputou a justiça de Cristo na sua conta. Sua esperança de conhecer o Senhor, o justo juiz, que nos receberá no céu com base em sua justiça perfeita, deve nos ajudar agora a correr a corrida com resistência. É difícil interpretar o que Paulo quer dizer com a coroa da justiça. Essa é uma recompensa especial dada apenas a alguns crentes que viveram vidas especialmente justas, mas não a todos? Ou é a recompensa da justiça eterna dada a todos os crentes que já foram justificados pela fé? A favor da visão de que é uma recompensa especial, é que a palavra coroa refere-se à coroa que foi dada ao vencedor nos Jogos Olímpicos, que era uma coroa de ouro. Eles corriam por isso. Nem todos receberam essa coroa, mas apenas aqueles que ganharam. Tem que ser fiel até o final. A Bíblia ensina que, embora a salvação seja um dom gratuito, Deus nos recompensará com base em nosso serviço por Ele. E essas recompensas diferem entre os crentes. Alguns terão suas obras queimadas porque não foram fundamentadas em Cristo,
mas serão salvas ainda, assim como através do fogo. Outros receberão uma recompensa por seus trabalhos. A favor da visão de que a coroa da justiça é dada a todos os crentes, é que a frase todos os que amaram a sua aparência parece ser uma descrição de todos os crentes. Nesse sentido, seria paralelo à coroa da vida que é dada a todos que amam a Cristo. Se Cristo salvou, derramou seu sangue por seus pecados, você deseja o dia em que o verá. Talvez o significado de Paulo aqui seja simplesmente que, embora seu juiz terreno, o mal Nero, o tenha condenado erroneamente, ele sabia que o justo juiz o vingaria quando estivesse diante dele. Esta é a terceira vez que Paulo usa aquele dia nessa carta. Claramente, ele viveu em vista daquele dia, quando ele estaria diante de Cristo. Então nós deveríamos também. O fato de estarmos diante do Senhor, o justo juiz, nesse dia, deve nos motivar a viver com justiça. O apóstolo Paulo pensava na sua morte como uma oferta de sacrifício. Tópico 2. A doutrina bíblica de Paulo sobre a volta do Senhor. A volta do Senhor, 1 Tessalonicenses. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses inicia com uma conjunção, mas para retornar à ideia lógica do capítulo 4, em que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, na mesma ocasião em que ocorrerá o arrebatamento dos vivos em Cristo. Assim, o capítulo 5 é a continuidade acerca do assunto da parousia, ou seja, a volta do nosso Senhor, iniciado no capítulo 4. O que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 11, é uma continuação do que ele escreveu no capítulo 4, 13 ao 18. Nessa passagem, Paulo nos deu alguns detalhes sobre como será o retorno de Cristo. Devemos estar prontos para o retorno repentino de Cristo. Esperar por Cristo é o que fazemos como crentes. Vemos o trabalho de Deus enquanto vivemos, o trabalho de Deus enquanto o evangelho funciona na vida das pessoas em todo o mundo. Alguns o encontram pela primeira vez e outros dão uma segunda olhada e veem que suas vidas estão mudando à medida que o Espírito Santo os envolve para o arrependimento e a sede pela água viva que só Jesus pode fornecer. Algumas dessas pessoas despertaram ou largaram seus empregos para aguardar o evento. Paulo não ficou feliz quando soube disso. Isso estou falando de Tessalonicense. Sua frase de abertura em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 foi uma repreensão. Ele disse-lhes que em várias ocasiões que o retorno de Jesus seria como um ladrão durante a noite. Ele era como nossos pais quando nos dizíamos: olha, eu já falei para você uma vez, já falei centenas de vezes que você está fazendo errado. Jesus até disse em Marcos 13, 32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Salvador, mas apenas o Pai. O retorno de Jesus será uma surpresa para todos, especialmente para aqueles que estão fazendo negócios como de costume e que colocam suas esperanças no mundo em vez de Deus. Jesus os encontrará profundamente em indulgências pecaminosas. Ele vai nos encontrar como cristão fazendo seu trabalho? Será? As duas fases dessa vinda. A volta de Cristo se dará em duas fases. A primeira, apenas para os salvos, em que o nosso Senhor virá nas nuvens para encontrar com sua noiva, a igreja. O apóstolo nos mostra que, nessa ocasião, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estarem com o Senhor nos ares. Essa fase é invisível para o mundo. Nenhum olho verá, somente os dos salvos. Entretanto, na segunda fase da vinda do Senhor, todo olho verá. Será uma chegada em que o nosso Senhor descerá em glória e literalmente será visto
pelo mundo todo e especialmente pelos judeus. Nessa ocasião, Jesus Cristo livrará pessoalmente a nação de Israel dos exércitos confederados pelo anticristo, desfazendo-os com o seu poder e vencendo o anticristo, o falso profeta e o diabo para implantar o seu reino milenar. Paulo também vinculou o retorno de Cristo à aquisição de corpos de ressurreição pelos crentes. Ele disse aos Tessalonicenses que eles não deveriam sofrer com os entes queridos que morreram naquela época, como crentes em Cristo, em contraste com aqueles que não têm esperança. Ele prometeu que os mortos em Cristo se levantariam com um corpo de ressurreição, aqueles vivos no retorno de Cristo seriam então pegos e transformados. Esta esperança de ressurreição proporciona grande conforto para os crentes enquanto enfrentavam suas próprias mortes ou a morte dos seus entes queridos naquela época. A esperança nos escritos de Paulo se concentra nas bênçãos futuras que os crentes obtêm pela fé em Cristo e pela realização de seu amor por nós na salvação. Paulo escreveu aos crentes que tinham experimentado vários tipos de perdas. A perda de saúde, de um ente querido, a perseguição, são apenas alguns dos desafios que podem ter levado alguns da época de Paulo e podem fazer com que alguns questionem o amor de Deus. Na esteira de todas essas perdas, os crentes mantêm uma esperança que se alegra apesar das tribulações desta vida. Sobre a grande tribulação. Não passaremos pelo período do juízo divino, denominado como a grande tribulação. A igreja de Nosso Senhor será retirada antes do período do derramamento do santo juízo. Quando o anticristo instalar o seu governo mundial, não estaremos mais aqui. Ao final desse período, juntos de Cristo, contemplaremos a destruição do anticristo e do falso profeta no lago de fogo. Esse ensinamento mostra aos Tessalonicenses, bem como a igreja atual, que vale a pena confiar e esperar a volta do Senhor. Como o retorno de Cristo será uma surpresa, Paulo adverte que aqueles que não estão seguindo Cristo correm risco de serem pegos de surpresa. As pessoas podem se inclinar, né, para ter status que esquecem que Jesus voltará a julgar os vivos e os mortos também. As pessoas estão vivendo de uma forma que acabam esquecendo algumas coisas importantes. Os crentes tessalonicenses, por exemplo, eles não estão na escuridão, já que são seguidores de Jesus Cristo, buscando andar de acordo com seus ensinamentos. Eles já sabem, está preparado para o retorno de Jesus. O contraste torna provável que Paulo estivesse falando, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, aqueles que não conhecem Cristo, porque eles são da escuridão, quando à noite, né, desses versos, refere-se àqueles que ainda não experimentaram a iluminação do Evangelho brilhando em suas almas. Em contraste, os filhos da luz, que seria dia, são aqueles que agora veem claramente a superfície para seguir Jesus. A volta de Cristo se dará em duas fases. Primeira, somente para os santos. Segunda, para todos os homens. Tópico 3. Dos tempos e das estações até a volta do Senhor. Uma atenção à expressão dos tempos e das estações. O termo tempos e estações também foram usados pelo Senhor Jesus em seu último discurso aos seus discípulos, logo depois de sua ressurreição. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tanto os termos em 1 Tessalonicenses quanto em Atos dos Apóstolos trazem a noção da iminência da volta do Senhor. Por isso devemos viver em vigilância em todo o tempo, não procurando adivinhar datas
ou períodos, pois não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor há de voltar. Muitos desejam, né, saber quando Jesus voltará para estabelecer o seu reino, né, plenamente. Os discípulos fizeram essa mesma pergunta. Na resposta de Jesus, ele afirma que, embora os sinais presumem seu retorno, o momento real de sua segunda vinda não é para nós sabermos. Em vez disso, os crentes devem esperar pacientemente e estar sempre preparado para a sua volta. É somente isso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que nós estamos estudando, Paulo também responde perguntas sobre o momento do retorno de Jesus. E ele cuidadosamente modela a sua resposta sobre o ensino de Jesus, sobre os tempos e as estações. É uma expressão semelhante que ocorre em Atos capítulo 1, versículo 7, onde Jesus responde à pergunta dos discípulos sobre o momento da restauração do reino de Deus. Não cabe a você conhecer tempos ou estações que o Pai fixou por sua própria autoridade. Referindo-se novamente à igreja como irmãos, Paulo lembra a igreja sobre a instrução que eles já haviam recebido quando Paulo e sua equipe estavam com eles em Tessalônicas. Uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste anuncia os últimos dias. Ora, o Espírito na vida da igreja é um anúncio de que brevemente o Senhor Jesus voltará. No caso, em Atos 1:11, há esta gloriosa promessa: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que de dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. A esperança ela está ligada a características essencial da resistência. A esperança suporta voluntariamente e pacientemente o sofrimento, convencido de que o sofrimento presente não deve ser comparado à glória futura. Pela graça, através da fé, somos salvos e caminhamos diariamente com nosso Deus. Nosso amor cresce, né? Nós crescemos em nosso conhecimento, relacionamento com Deus e com os outros, na esperança de que enfrentemos dificuldades e mantenhamos nossos olhos fixos em Deus. Espírito e porvir, temas da nossa pregação. Como pentecostais clássicos, a promessa do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, deve estar em nossos lábios. Preguemos sobre isso, estimulemos a igreja a buscar essa promessa. Todavia, a promessa da bendita esperança deve estar em nossa proclamação. Não deixemos de dizer: Jesus em breve voltará. A igreja de Cristo nasceu no fogo e debaixo da promessa de sua volta. Que nunca duvidemos, né, que há vida após a morte. Para duvidar e questionar, isso quem duvida e questiona duvidar e questionar das promessas das palavras de Deus. Questionar a nossa ressurreição, dizer que Jesus ainda está morto, essa é uma poderosa implicação. Uma vez que há ressurreição dos mortos, a pergunta que devemos fazer é: o que devo fazer para me preparar para a vida do porvir? Esta vida não é mais importante, exceto que eu deva usar essa vida para me preparar para a nova vida. Reconhecer isso muda tudo o que a gente faz hoje. Jesus ensinou em Mateus 25, do 31 ao 46, como agimos agora e o que fazemos em relação aos outros determina nosso destino eterno. Esta vida determina seu resultado da ressurreição. Seremos criados para a vida eterna ou tormento eterno. Jesus morreu e ressuscitou dos mortos para que você fosse ressuscitado depois de morrer.
Põe a sua fé em Jesus e dê sua vida em plena submissão a Ele para obter essa esperança hoje. A mensagem pentecostal traz consigo o poder do Espírito e a esperança no porvir. Conclusão na revista. A bendita esperança de Paulo deve ser a nossa. Ao longo do ministério do apóstolo, somos estimulados a viver no Espírito e ao mesmo tempo em vigilância, preparando-nos para o encontro com nosso Senhor. Que vivamos no Espírito aguardando a bendita esperança. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua noiva. Andemos, pois, no Espírito. Como Paulo escreveu a Timóteo, ele sabe que em muito pouco tempo, ele sabia que em muito pouco tempo ele estaria diante da cadeira do julgamento, né? E dos romanos, e que seu julgamento teria apenas um resultado. Ele sabia qual seria o veredito de Nero. Os juízes de Roma não eram justos. Se fossem, teriam libertado Paulo. Quantas vezes ele foi julgado em um tribunal atrás do outro. No entanto, agora ele enfrentaria seu último juiz, seu Senhor e Salvador Jesus. O justo juiz que sempre julga corretamente. William Barclay observou uma vez que uma pessoa que é dedicada a Cristo é, em última análise, diferente ao veredito, indiferente ao veredito de um tribunal humano. Ele não se importa se o condenarem desde que ouça a voz do seu mestre dizendo: bom e fiel servo. Esta é a esperança e a alegria de Paulo à medida que sua vida se aproxima do fim. Ele olha para frente com confiança e certeza. Ele compartilha sua alegria com Timóteo, lembrando ao seu jovem amigo que essa coroa espera não só ele, mas também Timóteo e todos os outros que confiam e servem e vivem para Cristo. Como Paulo morreu, a Bíblia não nos diz como Paulo morreu, mas vários pais da igreja primitiva escreveram que ele foi martirizado, especialmente ele foi decapitado. Provavelmente pelo imperador Nero, que significa que teve que ser em algum tempo de 68 depois de Cristo, nessa janela. Clemente de Roma forneceu o primeiro registro sobrevivente da morte de Paulo em sua carta aos Coríntios, conhecida como Primeira Clemente, onde ele menciona que Paulo e Pedro foram martirizados. Uma obra apócrifa do segundo século, conhecida como Atos de Paulo, diz que Nero mandou decapitar Paulo. E em 200 depois de Cristo, Tertuliano escreveu que a morte de Paulo foi como a de João Batista, ou seja, decapitação. Outros primeiros escritores cristãos apoiam essa afirmação e fornecem alguns detalhes adicionais, como onde aconteceu, no caso em Roma, e onde ele foi enterrado, na Via Ostiense, em Roma. Paulo, apóstolo, missionário, escritor, mártir. A partir do momento em que ele se tornou um crente em Cristo, a vida de Paulo foi totalmente transformada. E chegamos ao final dessa última aula de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu agradeço a todos vocês que têm me acompanhado ao longo deste ano turbulento, né? E lembre-se de que, independente de datas, de simbolismo, de nascimento de Jesus, aproveite as festas de fim de ano com sua família. E lembre-se, se Jesus não voltar, estarei aqui de volta a mais um Resumo EBD. Boas festas a todos!